Bom dia, Ilusca. Bom dia, Claudiana. Bom dia, Livinha. Bom dia, Luiz. Bom dia, Tereza. Bom dia, Ju. Bom dia, Ciane. Bom dia, Ana. Bom dia, Ana Márcia. Que bom. Ficou faltando um pedacinho, mas eu já tinha atrasado muito, né? O momento com o Padre George e as pessoas estavam esperando. Bom dia, Angélica. Bom dia, Nayara. Bom dia, Cíntia. Bom dia, Laís. Bom dia, Mariana. Pronto, a liturgia do dia já está fixada aí, tá certo? Você toma nota. De antemão eu já vou pedindo perdão, estou meio com a corizazinha que está incomodando, mas está tudo certo. Bom dia, Larissa. Bom dia, Aninha. Vai apertando no coração, vai apertando no coraçãozinho aí, que é para os seguidores serem notificados de que a nossa live, a nossa Lectio Divina já está começando. Então empurra o dedo no coraçãozinho aí, que é para todos os seguidores serem notificados que a gente começou, para que a gente possa iniciar a nossa Lectio Divina. Tá bem? Bom dia, Michele. Bom dia, Bárbara. Taline. Isso. Bom dia, Mariana. Saudade, minha irmã. Bom dia, Beatriz, Luciana. Vamos começar a liturgia de hoje, a leitura orante, a Lectio Divina, rezando, que a gente possa rezar juntos, entregar o nosso coração a Deus e pedir dele que ele nos abençoe, nos ilumine para bem ouvir e guardar a sua palavra em nosso coração. Pelo sinal da Santa Cruz, livre-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. E perdoai as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ó minha Senhora, ó minha Mãe, eu me ofereço todo a vós, e em prova da minha devoção para convosco, eu vos consagro neste dia e para sempre os meus olhos, os meus ouvidos, a minha boca, o meu coração e inteiramente todo o meu ser, porque assim sou vós, ó incomparável Mãe. Guardai-me e defendei-me como coisa e propriedade vossa. Amém.
Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Vem, Espírito Santo, e fica conosco. Concede-nos, Senhor, a graça de ouvir a Tua palavra, de guardá-la em nosso coração e de vivê-la em nossa vida. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a Ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Virgem Mãe, dai-nos força, consolo e direção. São Padre Pio, rogai por nós. Se vivo, vivo pela misericórdia do Senhor. Continuamos unidos e reunidos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pega aí na sua Bíblia. Bom dia, pessoal, para quem chegou agora. A gente está dando início ao Lectio Divino de hoje, dia 19 de maio. Dia 19 de maio e liturgia de hoje, a primeira leitura, continuação de Atos dos Apóstolos, capítulo 16, de 22 a 34. Então abre lá na sua Bíblia, pega o seu diário espiritual, pega o seu caderno de anotações, para que a gente vai se debruçar sobre a prisão de Paulo e Silas. E esse evento, esse acontecimento, essa narrativa que ela é até pequena, daqui nós podemos tirar muitas lições. Então vamos à leitura. Atos capítulo 16, versículos de 22 a 34. Amontinando-se a multidão contra eles, os estrategos, depois de mandarem arrancar-lhe as vestes, ordenaram que fossem batidos com varas. Depois de lhes infligirem muitos golpes, lançaram-nos à prisão, recomendando ao carcereiro que os vigiasse com cuidado. Recebida a ordem, este os lançou à parte mais interna da prisão e prendeu-lhes os pés no cepo. Pela meia-noite, Paulo e Silas, em oração, cantavam os louvores de Deus, enquanto os outros presos os ouviam. De repente, sobreveio um terremoto de tal intensidade que se abalaram os alicerces do cárcere. Imediatamente abriram-se todas as portas e os grilhões de todos soltaram-se. Acordado e vendo abertas as portas da prisão, o carcereiro puxou a espada e queria matar-se. Pensava que os presos tivessem fugido. Paulo, porém, com voz forte, gritou: "Não te faças mal algum, pois estamos todos aqui." Então o carcereiro pediu uma luz, entrou e, todo trêmulo, caiu aos pés de Paulo e Silas. Conduzindo-os para fora, disse-lhes: "Senhores, que preciso fazer para ser salvo?" Eles responderam: "Crê no Senhor e serás salvo tu e a tua casa."
e anunciaram-lhe a palavra do Senhor, bem como a todos os que estavam em sua casa. Levando-os consigo naquela mesma hora da noite, lavou-lhe as feridas e imediatamente foi batizado, ele e todos os seus. Fê-los então subir à sua casa, pôs-lhes a mesa e rejubilou-se com todos os seus, por ter crido em Deus. Palavra do Senhor, graças a Deus. Gente, o que é que acontece aqui? Paulo e Silas, no seu apostolado, na sua missão, simplesmente são diante de uma multidão que se amotinou contra eles. Eles têm a roupa arrancada do corpo. Imagina a humilhação. Imagine você, porque defende a verdade e o seu compromisso é com a verdade do Evangelho, ter a sua roupa arrancada do corpo. E aí, tendo a roupa arrancada do corpo, tendo as vestes arrancadas do corpo, Paulo e Silas sofreram batidas, eles foram batidos com varas. Depois de muitos golpes, eles foram presos na parte mais interna da prisão, ou seja, na parte mais difícil de sair, na parte mais difícil também de serem encontrados. Ali se estabelece um cárcere na vida de Paulo e Silas, por um único motivo: o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Eles tiveram a sua liberdade tolhida, não somente a sua liberdade de falar, é o que o mundo faz. O mundo quer tolher o que você fala. Não o mundo, a criação, mas o mundo pervertido pelo pecado. Se estabelece um cárcere na vida de Paulo e Silas aqui, por um único motivo: a verdade do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Não cometeram crime algum. Foram golpeados muitas vezes por vara no corpo. E foram jogados na prisão, na parte mais interna da prisão, ou seja, a parte mais difícil de ser encontrado por qualquer conhecido e na parte mais difícil de se fugir. Perceba que momento desfavorável na vida de Paulo e Silas. Que momento de sofrimento. E a causa do sofrimento não foi a vida que impôs. A causa do sofrimento era o compromisso com a verdade, com o Evangelho. Porque o mundo que é pervertido pelo pecado, quando você começa a viver a sua vida como quem de fato crê na verdade do Cristo ressuscitado, o mundo primeiro vai querer te calar. Se você não se cala, o mundo vai te ofender, vai te magoar, vai bater em você, seja com palavras, seja com gestos. E depois o mundo vai te prender, ele vai querer tolher a tua liberdade. Porque o mundo odeia a Cristo, como nós vimos Jesus falando. O mundo vos odeia porque odiou primeiro a mim. E qual é a consequência de quem não abre mão da verdade do Evangelho? Ser ridicularizado, ser calado, ser tolhido, ser julgado, ser condenado. E o cárcere se estabelece na vida de Paulo e Silas por causa do Evangelho. Muitas vezes você vive a sua vida também sob um cárcere, sob uma prisão. Você não é livre. Você é refém de algo ou de alguém. Você é refém das coisas. Você é refém do dinheiro. Você é refém dos problemas. Você é refém das preocupações. Você é refém da tristeza, da angústia, da depressão.
Você é refém do que os outros pensam sobre você. Refém dessa necessidade de que se tem de agradar a todos. E a gente não consegue, por mais que possa se tentar. Nós vamos vivendo a nossa vida e de algum modo nós somos aprisionados pelas nossas próprias fragilidades ou por algo que a vida nos impõe. Ou até mesmo por alguém. Quantas vezes a gente coloca a nossa existência no centro, a gente coloca uma pessoa como centro de nossa existência e essa pessoa não é Deus. E a gente se torna refém. A gente vive um cárcere, mas esse cárcere ele não está fora, ele não é uma cela de prisão. Esse cárcere ele está dentro, ele aprisiona o nosso coração. Quantas vezes a gente quer ter a sensação de liberdade e não consegue, vive uma prisão do nosso próprio pecado. Quer parar de julgar e não consegue parar de julgar. Quer parar de falar mal dos outros e não consegue parar de falar mal dos outros. Quer perdoar e não consegue perdoar por causa do orgulho e do rancor. É um cárcere, é uma prisão. Mas esse cárcere e essa prisão não estão fora, estão dentro de cada um de nós. Dentro de cada um de nós. Então, qual é a conduta de Paulo e Silas diante do cárcere que eles estão vivendo aqui? Que é um cárcere exterior. Porque perceba que homens como Paulo e Silas gozavam de uma liberdade interior que só o Espírito Santo é capaz de dar. O que foi que eles fizeram diante desse cárcere, diante desse sofrimento, diante desse aprisionamento exterior? Eles exerceram a liberdade interior de, mesmo em meio a um grande sofrimento, rezar e louvar a Deus. Versículo 25. Pela meia-noite, Paulo e Silas, em oração, cantavam os louvores de Deus. Meu irmão, a Sagrada Escritura hoje quer dizer isso a você. Eu não sei qual a circunstância da sua vida hoje, de conquista ou de privação, de grande alegria ou de grande angústia. Qual é o seu chamado? O que é que o Espírito Santo quer fazer você viver? Louvar a Deus. Louvar a Deus porque tudo que Deus faz é bem feito. Louvar a Deus porque Deus ele vê além do sofrimento. Enquanto nós vemos a montanha, Deus vê para além da montanha. Louvar a Deus porque os propósitos de Deus para a minha e para a sua vida são insondáveis, são inimagináveis, mas são infinitamente melhores do que os meus e os seus propósitos para a nossa vida. O que a Sagrada Escritura hoje, através da vida de Paulo e Silas, está querendo fazer, te convidar, é louvar a Deus. Se você estiver num momento de conquista, de alegria, louve a Deus. Mas também se você estiver diante do sofrimento, mas também se você estiver diante da angústia, mas também se você estiver diante da privação, louvar a Deus. Por quê? Porque o louvor a Deus ele tem um poder, ele tem uma capacidade de abalar as estruturas da prisão que nos aprisiona, de abalar as estruturas do cárcere que nos cerceia a liberdade. O louvor a Deus, o espírito de louvor, um coração que louva em toda circunstância, é um coração pronto e apto para viver a liberdade interior que o Espírito Santo quer dar a cada um de nós. Versículo 26, de repente, em meio àqueles louvores, sobreveio um terremoto de tal intensidade que se abalaram os alicerces dos cárceres. É isso, meu irmão, é isso. Do mesmo jeito que aconteceu aqui na prisão no Novo Testamento, aconteceu com as muralhas de Jericó, que foram abaladas pelo louvor do povo de Deus. Eu não sei se você reza e nem sei se você louva, mas o que a Sagrada Escritura hoje quer te convidar através da primeira leitura da vida de Paulo e Silas é: dai graças ao Senhor em toda circunstância. A circunstância de Paulo e Silas aqui não era favorável. Eles estavam machucados, com feridas abertas,
sujas e estavam presos. Mas eles não focaram o olhar dele no sofrimento, na dor e nas feridas. Eles estavam com os olhos e o coração voltado para Deus. Rezaram a Deus e ergueram um grande louvor. E esse louvor, porque Deus é assim, Deus responde às nossas ações de graças. Deus responde a um coração adorador. Deus responde a um coração que louva. Qual foi a resposta do céu? Um terremoto que abalou, que destruiu o cárcere. Eu não sei o que hoje te aprisiona, mas a Sagrada Escritura, não é Vitor que está falando, a Sagrada Escritura hoje vem te dizer: louve a Deus. Louve a Deus, louve a Deus, louve a Deus, dê glória a Deus, porque o seu louvor vai quebrar os grilhões que te aprisionam interiormente. O seu louvor vai te libertar daquilo ou daquela, de algo ou de alguém que aprisiona o seu coração. O teu louvor vai fazer cair por terra o sentido existencial, a tristeza, a depressão, a angústia. A cada dia cabe o seu cuidado, é palavra de Deus. É palavra de Deus. E não é louvar apenas porque eu vou louvar, porque eu tenho que louvar. É louvar porque o seu coração, você tem que entender em quem o seu coração colocou a sua confiança. Comecinho da Lectio. A gente amanhã, hoje é 19, amanhã a gente está completando 2 meses de Lectio Divina. No comecinho da Lectio, o que é que a gente falava? Em quem eu tenho colocado a minha confiança? Em quem eu tenho colocado a minha confiança? Nos homens, nas forças deste mundo ou em Deus? Então o louvor, ele nasce de um coração que acredita em Deus, porque contra toda a potência do mal vence a onipotência do bem. E a sua fé, a sua crença, o seu crer não está em você mesmo, não está nos homens, não está na justiça deste mundo, mas a sua fé, o seu coração e a sua crença está no Cristo que venceu a morte, no Cristo ressuscitado que venceu a morte, no Deus que é poderoso para fazer tudo o que Ele quiser fazer. A sua confiança está em Deus. E porque a sua confiança está em Deus, é o seu louvor que vai fazer cair por terra tudo aquilo que te aprisiona, seja uma prisão exterior ou seja uma prisão interior. O cárcere de Paulo e Silas era uma prisão exterior, mas o cárcere que hoje eu e você vivemos não é um cárcere exterior, em que pese a gente está no isolamento social, mas isso vai passar com a graça de Deus. O cárcere que eu e você estamos vivendo hoje é a prisão do pecado dentro do nosso coração. O pecado nos aprisiona e nos leva à morte. Então hoje, lembra da tarefa de casa que nunca mais eu passei? Hoje você vai fazer isso. Você vai erguer um louvor a Deus. E você vai louvar inclusive por aquilo que hoje faz o seu coração doer. Seja a angústia, seja a preocupação, seja a agonia, a tristeza, a solidão. Você vai louvar a Deus pelos motivos que você reconhece que aprisionam o seu coração e te impedem de ter uma liberdade interior de dizer: a minha vida está posta, essa é a circunstância atual da minha vida, mas eu não vou fixar os meus olhos, no problema, eu não vou fixar os meus olhos no sofrimento, eu não vou fixar os meus olhos na dor, mas eu vou fixar os meus olhos em Cristo Jesus que venceu a morte, em Cristo Jesus que ressuscitou ao 3º dia, em Cristo Jesus que deu e dá a vida por você todos os dias. Para de olhar para as portas que estão fechadas e foca o teu olhar e fixa o teu olhar na porta que está aberta para sempre para você, que é o lado aberto do Cristo ressuscitado. O lado aberto do Cristo ressuscitado. E é esse espírito de louvor que o próprio Espírito Santo de Deus quer te dar,
que vai fazer você ter liberdade interior. O que é ter liberdade interior? É não deixar que as circunstâncias exteriores determinem o sentimento que você sente dentro de você. Nós estamos no isolamento social, nós estamos sem Eucaristia, nós estamos sem os sacramentos, nós estamos numa pandemia, nós estamos quebrando os nossos negócios, nós estamos vendo o desemprego assolar tantas pessoas, nós estamos vendo o vírus matar as pessoas que nós amamos, nós estamos vendo momentos muito desfavoráveis, mas não é o que está fora que determina aquilo que eu sinto dentro. E o que eu sinto e preciso sentir dentro é uma única coisa, que não é sentimento, é uma determinada decisão de crer. E não crer em Vitor, e não crer em Padre George, e não crer num raciocínio lógico, e não crer numa construção social ideológica, mas crer na verdade, no caminho e na vida, que é uma pessoa, e essa pessoa é Jesus Cristo. É Ele quem quer te dar esse espírito de louvor. Em tudo dai graças. São Paulo exortou, em tudo dai graças. Em tudo dai graças. Mas São Paulo não somente falou, ele viveu. Ele viveu, porque ele estava ferido, ele estava maltratado, ele estava sujo e maltrapilho por causa de um único motivo, o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. E o que é que Paulo faz? Ele não murmura, ele não lamenta, ele não fraqueja, ele não olha para baixo, ele olha para cima, ele olha para o alto. O coração dele está elevado ao alto. Por quê? Porque Paulo tem um olhar e asas de águia, ergue um louvor junto com seu discípulo Silas, e o que é que acontece? A prisão cai por terra, porque nada é capaz de deter um coração que crê em nosso Senhor Jesus Cristo. Nada é capaz de deter a onipotência do bem. O mal, nós vamos ver hoje no Evangelho, o mal, todo o mal que há neste mundo é derrotado pela vitória de Cristo na cruz. Continuando, o carcereiro, quando vê aquela cena, o carcereiro fica desesperado, porque ele pensa que todo mundo fugiu, e aí ele pensa, eu vou me matar, né? Aqui é uma grande desonra, eu sou carcereiro e todo mundo fugiu, e ele pega a espada para se matar, e São Paulo grita, não faça isso, não faça mal contra você. E o carcereiro, ele se joga nos pés de Paulo e Silas, porque ele entende que ele maltratou homens de Deus. Ele entende, nós tratamos com injustiça, nós maltratamos, nós ferimos, nós batemos com varas, nós ferimos o corpo de homens, de verdadeiros homens de Deus. E o carcereiro, diferente dos outros que estavam com o coração fechado, o carcereiro abriu seu coração para Deus. O carcereiro, ele abriu seu coração para Deus, por quê? Porque ele se prostra diante de Paulo e Silas e diz, olha que coração humilde e aberto, o que é que eu preciso fazer para ser salvo? E São Paulo e Silas, eles dizem, crê no Senhor e será salvo tu e a tua casa. Olha a promessa, olha a promessa para quem crê. Crê no Senhor e será salvo tu e a tua casa. Isso é uma promessa que São Paulo, sob a inspiração do Espírito Santo, faz para aquele homem. E o que é que aquele homem faz? Ele acolhe a palavra do Senhor que foi anunciada para ele. Está aí, versículo 32. E anunciaram-lhe a palavra do Senhor para ele e para todos que estavam em sua casa. Esse carcereiro que ora tinha a função de manter preso, de vigiar e de maltratar aqueles homens de Deus, agora se encontrava prostrado aos pés daqueles homens de Deus, perguntando o que deveria fazer, abrindo o seu coração para ouvir e acolher a palavra de Deus. E mais do que isso, aquele carcereiro, ele levou o apóstolo Paulo e o discípulo Silas para casa, porque ele desejava que aquela verdade que estava sendo revelada através de um acontecimento extraordinário, que foi o terremoto que abalou o cárcere que ele tomava conta, fosse revelada também para as pessoas que ele amava. E o que é que acontece? Olha que bonito, naquela hora da noite, versículo 33. Voltou, pessoal? Voltou? Dá só um ok aí para eu saber se voltou. Então perceba, o carcereiro diz, levando-os consigo naquela mesma hora da noite, lavou-lhe as feridas. Então o carcereiro que outrora maltratava, agora
lavava as feridas dos apóstolos. Está aí, não sou eu que estou dizendo, está na palavra. Lavou as feridas. O carcereiro que antes oprimia, o carcereiro que antes era a figura opressora, era a figura daquele que aprisiona, agora servia a São Paulo e a Silas. Fazendo o quê? Lavando as feridas, higienizando as feridas e tratando aquelas feridas. E depois ele foi imediatamente batizado, ele e todos os da sua casa. Depois ele fez subir a sua casa, colocou eles na mesa e rejubilou-se com todos por ter crido em Deus. Meu irmão, você tem noção da cura interior que esse carcereiro viveu por causa da palavra de Deus anunciada a ele? Agora, a primeira coisa, ele teve a humildade de entender que Deus estava falando com ele através daquele terremoto. Eu e você, nós precisamos ter um coração humilde para enxergar quando Deus está querendo falar comigo e com você, para nos libertar da prisão do pecado e fazer a gente mudar de vida. Porque não adianta eu passar a minha vida inteira dizendo que eu creio em Jesus Cristo e não viver a minha vida como quem de fato crê. Não adianta eu dizer na minha vida inteira que eu creio na graça de Deus e todos os dias da minha vida, quando eu sou chamado a escolher entre a graça e o pecado, eu escolho o pecado. Perceba a cura interior que o carcereiro viveu, de opressor para servo. Perceba a conversão, a mudança de rota. Já não me importa mais o emprego na prisão. Já não me importa mais as ordens daqueles que me mandaram prender e vigiar. O que eu quero é a salvação. E esses homens são homens de Deus e agora eu creio e foi batizado. E batizado recebeu o Espírito Santo. A verdade, a infusão da verdade que é o Espírito Santo do Cristo ressuscitado. Esse Espírito Santo que jorra do lado aberto dessa porta que se abriu e nunca mais se fecha. Percebe? E o mais bonito, ele lava as feridas, ele cuida dos apóstolos, né? Certamente eles tomaram um banho ali e sentaram com ele na mesa. Olha só, é a resposta de um coração que é alcançado pelo amor de Deus. A resposta de um coração que é alcançado pelo amor de Deus é única, o serviço. O serviço. Qual é o nosso chamado? Amar e servir. Amar e servir. E ser servido no serviço. O carcereiro, ele foi servido no serviço. Porque ele levou Paulo e Silas para casa, lavou-lhe as feridas e colocou ele numa mesa. Colocou eles numa mesa para eles se alimentarem. Ele estava servindo aqueles dois homens. E o que é que acontece? Ele é batizado. Ele e todos da sua casa. Ou seja, ele foi servido no serviço. Esse é o nosso chamado, gente. Esse é o meu e o seu chamado. Deus te tirou da multidão, quer te fazer discípulo. E te fazendo discípulo, quer te fazer amigo. Quer te dar intimidade com Ele. E a sua resposta de amor vai ser o serviço a Deus e ao próximo. E você vai perceber, e você vai testemunhar isso. E várias pessoas aqui podem dizer, a gente pensa que vai ajudar alguém e a gente que é ajudado. A gente pensa que vai fazer o bem a alguém e a gente que é alcançado. Como faz bem fazer o bem? Por quê? Porque somos servidos no serviço. Deus, ao passo que te chama a servir, Ele vai te dar a graça também. Ao passo que você vai ser um instrumento de graça na vida do outro, a graça passa pela sua vida. E nós somos servidos no serviço. É isso que a palavra de Deus, hoje vem nos ensinar. E como Maíra falou aí, Deus não faz nada pela metade. Que possa ser também a nossa oração. Completai, Espírito Santo, a obra que o Senhor começou em mim. Porque a obra que o Senhor fez na vida daquele carcereiro não foi pela metade.
A obra que o Senhor começou em você na Lectio Divina 2 meses atrás Ele não quer deixar pela metade. Então que você sempre peça: completai, Senhor, a obra que você começou em mim quando eu fui evangelizado. Eu estou falando da Lectio porque estamos juntos, mas pode ser quando você fez EJC, quando você fez SCC, quando você fez um encontro, um retiro na comunidade. Em algum momento o seu coração foi alcançado pela palavra de Deus. Pronto. Qual é a sua oração? Hoje, você vai erguer um grande louvor a Deus, inclusive por tudo aquilo que hoje te angustia, por tudo aquilo que hoje aprisiona o teu coração, e você vai pedir essa graça ao Espírito Santo. Senhor, completai em mim a obra que começastes, para que a cada dia o Senhor venha construir a tua espiritualidade, te fazer dar esse olhar de águia, esse olhar espiritual, que olha para uma situação e não vê apenas aquela situação superficial, material, mas tem um olhar espiritual que vê para além da superfície, mas vê o profundo, que está ali descortinado por aquela realidade que está posta. Vamos para o Evangelho, o Salmo de hoje. Todo dia tem mais um, é isso aí. É o meu papel, rezar e fazer rezar. Então, vai continuar, viu, Ju? O Salmo de hoje é o Salmo 137. E você reza em casa e vamos para o Evangelho. O Evangelho João, capítulo 16. João, capítulo 16, versículos de 5 a 11. João, capítulo 16, versículo de 5 a 11. Vou ler, tá bem? Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, narrado segundo São João. Glória a vós, Senhor. Não vos disse isso desde o princípio, porque estava convosco. Agora, porém, vou para aquele que me enviou. E nenhum de vós me pergunta: para onde vais? Mas porque vos disse isso, a tristeza encheu vossos corações. No entanto, eu vos digo a verdade: é de vosso interesse que eu parta. Pois, se eu não for, o Paráclito não virá a vós. Mas se for, enviá-lo-ei a vós. E quando ele vier, estabelecerá a culpabilidade do mundo a respeito do pecado, da justiça e do julgamento. Do pecado, porque não creem em mim. Da justiça, porque vou para o Pai, e não me vereis, porque vou para o Pai e não me vereis. Do julgamento, porque o príncipe deste mundo está julgado. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vitinho, tem gente da Alemanha lhe escutando, que maravilha. Seja muito bem-vinda. É a Bárbara? Seja muito bem-vinda, Bárbara. Deus te abençoe. Que maravilha. A Alemanha, a Argentina, a palavra de Deus, ela não tem fronteiras, né? Que massa. Bom demais. Bom demais. Então, gente, a primeira coisa aqui que eu quero te falar, tá certo? Com esse evangelho. Jesus, ele continua o discurso dele, né? Veja que esse papo que Jesus bateu com os apóstolos não foi pequeno. Porque ele sabia que logo quando ele saísse daquele jantar, Canadá, ó, meu Deus, que maravilha. Deus seja louvado. Deus seja louvado. Perseverem, permaneçam, fiquem conosco. A palavra de Deus é isso. Ela alcança quem ela quer alcançar. Isso aí para mim é um sinal claro do poder e da onipotência de Deus. Então, voltando aqui para o Evangelho, né? Voltando para o Evangelho, Jesus ele bate um papo gigante com os apóstolos. Por quê? Porque ele sabe que quando sair daquele jantar, Judas já não está mais aqui. Judas já foi entregar Jesus, tá certo? E Jesus já está esperando o pessoal chegar para pegar ele. Jesus já está esperando, porque ele sabe, ele é onisciente, ele é Deus, né? E aí o que é que acontece? Ele diz aqui, olha, vocês estão tristes porque eu estou dizendo que eu vou partir, mas é de vosso interesse que eu parta. Por quê? Porque Jesus precisava morrer primeiro para redimir os pecados. Jesus, ele precisava morrer, ele precisava passar pela morte para adormecer na cruz e do seu lado aberto ser gerada uma nova humanidade. Jesus, ele sabia que precisava morrer.
E era a morte de Jesus que iria fazer jorrar o Espírito Santo, o Paráclito, o advogado, o protetor, o defensor, que estaria conosco até o fim dos tempos. Então Jesus sabia que era necessário passar pela morte. E o que é que acontece? Ele diz, olha, vocês estão tristes, mas vocês vão achar bom. Porque eu vou partir e o Paráclito vai vir até vocês. É Jesus quem derrama o Espírito Santo. Aonde? No lado aberto, no alto da cruz e no Pentecostes. Mas o Pentecostes começa ali, aos pés da cruz com Jesus, com João e Maria. João que representa cada um de nós, a igreja, e a Virgem Maria, mãe de uma nova humanidade, criada a partir do lado aberto do Cristo crucificado, como a gente falava ontem na escola de formação, e mãe da igreja. Mãe de uma nova humanidade e mãe da igreja. E quem é a igreja? Aqueles que creem e de fato vivem como creem. Não dizendo, eu vivo isso, eu acho isso, eu penso assim, eu vivo assim. Não. Eu creio em Deus. Eu creio em Mateus 16, 18, 19, que diz, tu és Pedro e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Então eu creio em Deus e eu creio na igreja que Cristo criou, fundou e deu à igreja a missão de guardar a fé. E vivo como quem crê em Deus e na igreja. Porque essa igreja foi fundada por Deus. Vitor, agora você pegou pesado. Peguei não, está lá na Sagrada Escritura. Mateus capítulo 16, versículos 18 e 19. Está tudo aqui. Então Jesus ele diz no final do versículo 7. Mas se for enviá-lo-ei a vós. Pronto. É o derramamento do Espírito Santo ali, no lado aberto, que se manifesta depois poderosamente em Pentecostes. E aí ele diz assim, quando o Espírito Santo vier, ele vai estabelecer a culpabilidade do mundo a respeito do pecado, da justiça e do julgamento. Aí a pessoa diz assim, meu amigo, agora, os apóstolos devem ter dito, agora eu não entendi foi nada. Agora falou difícil. Né? E aí Jesus ele é tão bom que ele explica. Ele explica aos apóstolos. Aí ele fala, a culpabilidade do pecado porque não creem em mim. Gente, os judeus não acreditaram em Jesus. Os judeus, quando viram a ressurreição de Lázaro, não acreditaram que Jesus era Deus. Foi o que eles fizeram, tramaram a morte de Lázaro para abafar o poder de nosso Senhor Jesus Cristo. Os judeus perceberam que havia sinais do céu. Jesus curava os enfermos, Jesus libertava os prisioneiros, aprisionados pelo cárcere de todo tipo de opressão e possessão. E o que é que os judeus fizeram? Eles não abraçaram a verdade, eles preferiram o pecado, eles preferiram acreditar nas suas próprias convicções. É a religião é o bloco do eu comigo mesmo. E a gente precisa renunciar a isso que existe dentro de nós. A nossa vida ela não pode ser egocêntrica. Eu vivo a partir do que eu penso e eu acho. Não tem aquela penso logo existo. Não. Isso não existe, meu Deus. Você existe. Porque você existe, você pensa. Ah, minha existência é fruto do pensamento. Que é isso, cara pálido? A sua existência é fruto da vontade de Deus. Deus quis e quer que você existisse. Eu não sei como foi a sua concepção. Eu, por exemplo, não fui planejado, não fui desejado pelos meus pais. Mas Deus quis. E a partir do momento que Deus me colocou no ventre da minha mãe, os meus pais passaram a querer. Penso, logo existe. Maravilha, isso é bonito. Isso é bonito para botar no Instagram, para dizer que é... Mas isso não é verdade. Isso é mentira. Você existe. Porque você existe, você pensa. Você existe porque Deus quis que você existisse. Independente de como foi a sua concepção, Deus pronunciou o seu nome. Deus, o Verbo, Cristo, primogenitura de toda a criação, pronunciou na Santíssima Trindade a sua existência.
E aí, porque você existe, você pensa. Apesar que tem gente que existe e tem preguiça de pensar. Também tem. E a gente precisa pegar pela mão e levar e ajudar, e ser o sirineu, né? E aí o que é que acontece? Ele fala do pecado porque não creem em mim. Jesus está explicando aos apóstolos aqui, está explicando a mim e a você. Do pecado porque não creem em mim. Ou seja, não vive como quem crê. E esse é o pecado. A falta de fé. Tá certo? Presta atenção que Jesus está se referindo aqui ao pecado maior, que é o pecado contra o Espírito Santo. Qual é? A falta de fé. Não acreditar em Deus de fato. Ah, eu acredito, mas eu vivo como quem não crê. Então você não crê. Porque a palavra ela é efêmera, a palavra ela é frágil, a palavra ela é passageira. O que eu estou dizendo aqui a você, durante 1 hora, você vai lembrar tudo que eu falei? Não, porque as palavras passam. O que é que fica? Os gestos. Você prefere uma pessoa que está do seu lado, que lhe diz que ama você todo dia, mas que não move uma pena para lhe ajudar, para servir a você? Ou você prefere uma pessoa que não diz que ama você e vive a vida para te amar e para te servir? O que é que você prefere? Então o gesto ele é muito mais forte do que a palavra. Então não adianta eu dizer eu creio, mas a minha vida mostra que eu não creio. Porque o que é que Jesus diz a mim e a você? Vá e não tornes a pecar. Então o evangelho, gente, a verdade do evangelho nos exige e nos impele a uma mudança de vida. Há uma mudança de rota. Conversão é mudança de direção. Eu estava indo para a beira do abismo, eu estava indo para a morte eterna por causa do meu pecado, por causa das minhas prisões interiores, por causa dos meus vícios, dos meus hábitos maus. E agora Cristo iluminou a minha visão, iluminou a minha consciência. As Sagradas Escrituras estão ganhando força no meu coração e eu mudo de direção. Eu não vou mais para a beira do abismo, eu vou agora para o alto da montanha, que é o céu. Então conversão é isso. Eu paro de andar em direção à beira do abismo, que é a morte eterna, salário do meu pecado, e passo a andar agora rumo ao cume da montanha, que é uma vida vivida sob a graça e a ação de Deus. É isso. Então não basta eu dizer que creio. Deus me chama a viver como quem de fato crê. Todos os dias nós somos chamados a tomar essa decisão. Eu escolho o quê? A verdade do evangelho, a graça de Deus ou o pecado? Porque é muito mais fácil pecar. É muito mais fácil eu me juntar com outra pessoa para falar mal de alguém do que dizer, não vamos falar mal não, pessoal. Peraí, não vamos julgar não. Se eu não tenho nada de positivo para falar, eu vou ficar calado. As pessoas hoje têm essa mania, né? Se eu não tenho nada de positivo para falar, por que eu vou falar? Eu vou ficar calado. Guardo para mim. Vida que segue. Mas não. A gente tem essa mania. Então por quê? Porque é a nossa inclinação ao pecado. É mais fácil pecar do que dizer não ao pecado. É igual o vício. A pessoa que é viciada em cigarro, é mais fácil fumar? A pessoa que é viciada em cigarro, é mais fácil fumar ou ela pegar o cigarro e jogar e dizer, sai daqui, Satanás, que está acabando com o meu pulmão? É mais fácil fumar. É óbvio, porque o corpo pede. A carne é viciada. E todos os dias nós somos chamados a escolher. E eu não estou dizendo que fumar é pecado não, viu? Pelo amor de Deus. O que eu estou querendo dizer aqui, eu estou fazendo analogia com o vício. O vício. E aqui eu estou falando do vício do pecado. Tá certo? Que fique bem claro. É o vício do pecado. É mais fácil eu pecar e me viciar no pecado do que eu dizer, não, hoje eu não vou pecar. Hoje, se for para falar mal de alguém, eu vou guardar a minha língua. Hoje, se for para julgar alguém, eu vou fechar os meus olhos. Hoje eu vou tolher todo tipo de atitude que me faça pecar, porque eu quero estar em estado de graça.
Hoje eu vou preferir a graça do que o pecado. Todos os dias nós somos chamados a tomar essa decisão. Hoje eu não vou olhar a mulher nua no WhatsApp para não trair a minha esposa. Porque isso é falta de castidade no casamento, é pecado, é consentimento. Eu digo que amo a minha esposa, estou lá num grupinho do WhatsApp dos amigos do colégio, o camarada mandou uma mulher nua, eu vou lá e olho, eu estou consentindo, eu estou pecando contra a castidade e eu estou sendo infiel à minha esposa. Mas eu não fiz nada, fez sim, olhou e ficou lá olhando e desejando a mulher do outro. Ou desejando a mulher que não é sua, pronto. Pode ser nem a mulher do outro, pode ser a mulher dos outros, mas você está desejando a mulher que não é a sua, que Deus lhe deu. Então pronto. E isso o primeiro que escuta sou eu. Por quê? Porque as más inclinações elas são muito mais fáceis de ser vividas do que eu dizer eu renuncio ao pecado, eu renuncio às ciladas do inimigo para perder a minha alma, o meu coração. Eu quero viver na graça de Deus. É isso. E aí ele fala da justiça, porque vou para o Pai e não me vereis. Ou seja, quando Jesus fala aqui da justiça, ele está dizendo o seguinte: olha pessoal, eu vou dar a minha vida, eu vou morrer. E é justiça, por quê? Porque é com a morte de Cristo na cruz que os nossos pecados são remidos, que o diabo, que só ensina o ódio, enquanto Deus ele só ensina o amor, o diabo ele só ensina o ódio. Só que esse ódio ele é derrotado pelo maior gesto de amor que alguém poderia cometer: dar a vida pelo outro. Foi isso que Cristo fez. Então, da justiça, porque Jesus aqui está falando, porque eu vou para o Pai. Como é que ele vai para o Pai? Porque ele vai morrer na cruz. Ele vai morrer na cruz, vai ressuscitar ao terceiro dia e vai viver a ascensão ao céu, vai se sentar do lado direito do Pai. Então aí ele pratica a justiça eterna. A humanidade estava condenada por causa do pecado, mas eu dei a minha vida como um cordeiro que se imola. Eu dei a minha vida em sacrifício e só uma gota de sangue de Jesus, por ser Deus, já era capaz de remir toda a humanidade. Mas ele se esvai, né? Cristo exagera na cruz para que toda a humanidade seja salva por meio da sua paixão, morte e ressurreição. E aí ele continua: e não mais me vereis, mas nós teremos o Paráclito, o Espírito Santo, e do julgamento, porque o príncipe deste mundo está julgado. Quem é o príncipe deste mundo? O diabo. E aí ele está dizendo aqui: o diabo foi condenado, o diabo foi julgado, o diabo foi derrotado. Por quê? Porque Cristo Jesus morreu na cruz. E essa derrota ela precisa se atualizar na nossa vida. Quando? Quando a gente diz não ao pecado e sim à graça de Deus. Quando a gente diz não ao pecado e sim à graça de Deus. O sacrifício de Jesus ele precisa ser atualizado na minha e na sua vida. Qual é o nosso sacrifício? Todos os dias dizer não ao pecado e abraçar a verdade. Todos os dias dizer não ao pecado e abraçar a graça de Deus. Todos os dias dizer não à nossa carne viciada nos maus hábitos e abraçar a verdade de Deus. O Evangelho, as Sagradas Escrituras, o magistério da igreja, a tradição apostólica, os sacramentos. Para isso é preciso um coração humilde como o do carcereiro, que teve a humildade de dizer: o que eu preciso fazer? Então eu peço e rogo a Deus para que no dia de hoje tudo aquilo que aprisiona o seu coração como angústia, como agonia, como tristeza, como depressão, como desesperança, um coração desesperado com medo do que vai acontecer, caia por terra diante do louvor que você vai erguer a Deus. Diante do louvor que você vai erguer a Deus. E também que caia por terra tudo aquilo que te impede de viver na graça. Todo o vício do pecado que eu e você ainda possuímos, que o Espírito Santo possa vir e nos libertar, para que eu e você, a gente possa... Me perdi aqui que eu fui ler o que a Ana Márcia colocou. Quando você não ama a Deus, só conseguirá dar aos outros os seus pecados e os seus defeitos. Perfeito. Cada um, Ana Márcia, dá o que tem. Cada um dá o que tem.
Se no meu coração só tem ódio, só tem rancor, só tem orgulho, só tem ferida, eu vou dar ódio, rancor, ferida, mágoa. Agora, se no meu coração habita amor, eu vou dar amor. Cada um dá o que tem. E todos os nossos corações carecem desse amor. Que nós possamos pedir a Deus essa graça. Senhor, o que eu preciso fazer? E concede-me a graça de fazer. De dizer não à mentira do pecado e de abraçar a verdade de uma vida vivida sob a graça, sob a ação do nosso Deus. Deus não nos deixou sozinhos. Você tem em si, dentro de si, o Espírito Santo, o Paráclito, o advogado, o defensor, o seu protetor, o seu consolador. Mas pare de pôr a sua esperança nas forças deste mundo. Pare de pôr a sua esperança na sua própria força, na sua autossuficiência. Pare de olhar para fora, olhe para dentro. Faça essa viagem interior. Olhe para dentro, para o mais íntimo do seu coração. Ali habita Deus. Ali habita o Espírito Santo. O que é estar em estado de graça? Estar em estado de graça não consegui dizer aqui, quero dizer o seu nome. Eu já vi que seu sobrenome é Tavares, né? Estar em estado de graça é não estar em pecado mortal, tá certo? Quais são os pecados mortais? São todos aqueles pecados que ferem os 10 mandamentos. Então, estar em estado de graça, iáscara, pronto, é porque não tinha um acento. Pronto, iáscara, estar em estado de graça é não estar em pecado mortal. Parênteses, o pecado mortal é aquele que fere os 10 mandamentos. Estar em estado de graça é não estar em pecado mortal. E, sobretudo, não estar em pecado. Porque a gente se preocupa muito com os pecados mortais e se acomoda com os pecados veniais. E isso vai tirando a gente do estado de graça. Estar em estado de graça é estar em profunda comunhão com Deus. Porque pecar, eu e você, a gente vai pecar, né? Mas estar em profunda comunhão com Deus, de modo que não é mais o nosso pecado que determina a nossa vida, mas é a graça de Deus, é o Espírito Santo que determina a nossa vida. Ou seja, cai por terra aquilo, eu queria fazer o bem, mas não consigo. Eu queria perdoar, mas não consigo. Perceba, quem determina o jeito de viver é o pecado, o orgulho, né? Não, eu consigo perdoar e eu consigo, porque eu escolhi perdoar e o Espírito Santo vai me ajudar a perdoar. Eu consigo dizer não à luxúria, à sexualidade desregrada, porque o meu corpo pede, mas eu vou dizer não ao pecado. Eu vou conseguir me libertar da desordem do pecado. Então, estar em estado de graça, né? Eu não consigo parar de falar mal de fulano. Eu vou conseguir, eu vou pedir a graça ao Espírito Santo e ele vai me dar. E eu vou começar a preferir a graça do que o pecado. Vou começar a preterir o pecado. Então, estar em estado de graça é não estar em pecado mortal e estar em profunda comunhão com Deus. Quando a gente se confessa, quando a gente se arrepende dos nossos pecados verdadeiramente, se confessa e logo depois a gente comunga na Santa Missa, pronto. Está aí o perfeito estado de graça. E a gente tem que lutar sempre para manter esse estado de graça. De modo que você olha para a sua vida e diz, de fato, quem determina a minha vida é o Espírito Santo que habita em mim. É a graça de Deus que habita em mim. Não mais os meus pecados e os meus vícios. Deu para entender? Gente, o Instagram está me dizendo que eu tenho 1 minuto, então que Deus abençoe. Obrigado pelo tempo que a gente tem passado juntos. Amanhã novamente aqui, 9 horas da manhã. Faça uma oração de louvor a Deus, tá certo? E é isso. Que Deus abençoe. Até amanhã. Se vivo pela misericórdia do Senhor. Fiquem com Deus, gente. Até amanhã.